A Lei do Amor é a série que nós estamos expondo os 10 mandamentos. E eu já tenho falado várias vezes do porquê ela é chamada Lei do Amor, mas eu gostaria hoje de começar com slides que o pastor Jailson usou no domingo passado, que vão fazer a transição entre aquilo que ele disse e o que eu vou dizer hoje. Ele expressou no domingo passado que foi a primeira mensagem sobre um dos mandamentos horizontais, a ligação que existe entre os mandamentos. Então deixa eu lembrar aqui, talvez alguns de vocês não estejam vindo regularmente domingo após domingo, quero lembrar você o seguinte: os 10 mandamentos são divididos em duas partes. Eu tenho dito isso repetidas vezes, mas nunca é demais para bom aprendizado. Os primeiros 4 dizem respeito ao nosso amor para com Deus, relacionamento para com Ele, e os últimos 6, dos 5 ao 10, dizem respeito ao nosso relacionamento com o próximo. Isso significa que amor para com Deus e amor para com o próximo resumem as 10 leis, mas as 10 leis explicitam como é que nós amamos a Deus, como é que nós amamos o próximo. Pois bem, o que o pastor Jailson colocou no domingo passado, que é muito interessante, é que há uma relação entre o primeiro mandamento de cada grupo. Ele falou assim, assim como o segundo, terceiro e quarto mandamento são de muitas maneiras extensões do primeiro mandamento, de igual modo, o quinto mandamento é tão fundamental para os mandamentos de 6 a 10, como o primeiro mandamento o é para os mandamentos de 2 a 4. Então, o que ele quer dizer é o seguinte: o primeiro mandamento, não terás outros deuses além de mim, norteia o resto dos mandamentos verticais. É porque a gente não pode ter outro Deus que a gente precisa adorá-lo do jeito que ele quer, não fazer imagem de escultura, nenhum ídolo. É porque ele é o nosso único Deus que a gente não pode tomar o nome dele em vão. É porque ele é o nosso único Deus que nós temos que gastar tempo com ele e lembrar do dia do Senhor. Então os mandamentos estão relacionados ao primeiro, inevitavelmente. De certa maneira, o que o pastor Jailson mostrou no domingo passado é que o quinto mandamento, honrar pai e mãe, diz respeito ao que inicia o resto dos mandamentos verticais. E veja só como é que ele amarrou, os horizontais. Veja como ele amarrou esses últimos 6 mandamentos. Ele disse o seguinte: a honra aos pais é um pré-requisito para o ensino da lei de uma geração para a próxima. Se o filho honrar os seus pais, ele vai acatar suas instruções. Se ele acatar suas instruções, ele vai guardar toda a lei de Deus. E olha o que acontece se ele guardar toda a lei de Deus. Ele não vai fazer mal aos seus compatriotas israelitas. Não matará, ele não adulterará, ele não furtará, ele não dará falso testemunho contra o seu próximo e não cobiçará a casa do seu próximo, que são o restante dos mandamentos. Então o que o pastor Jailson falou no domingo passado é que o ensino da lei era importante porque ele dava a todo o povo o conhecimento dos mandamentos. Mas qual é o primeiro princípio para que você aprenda a lei? Que você tenha honra para com quem está sobre você. Então, a honra para com o pai e mãe, ou para com o sacerdote na época, para com o profeta posteriormente, para com o rei, para com aqueles que estão em autoridade, e hoje para com aqueles que nos ensinam dentro da igreja, e mesmo aqueles que são autoridades fora da igreja. De certa forma, estar sob a autoridade é didático, porque nós aprendemos o que é correto quando estamos debaixo de autoridade. E a lei do Senhor é veiculada mediante essa submissão à autoridade. Então é nela que a gente aprende os demais. Hoje eu vou abordar então o 6º mandamento, que é não matarás. E vou falar sobre a santidade da vida. Eu quero começar expondo o que isso significava lá atrás para a comunidade que recebeu a lei através de Moisés. E depois nós vamos mostrar como é que Jesus e os apóstolos aplicam esse mandamento agora no período depois da primeira vinda de Jesus, a partir do Novo Testamento, tá? Então vamos lá. Vamos começar pensando sobre o que não matarás quer dizer. O que ele quer dizer? O que esse mandamento nos ensina? E existe aqui, parece muito óbvio, não matar, pastor. Mas tem algumas coisas mais complicadas do que simplesmente não matar. Não é que o mandamento, as palavras do mandamento sejam difíceis de entender, mas é importante que nós saibamos o que estava embutido nessas duas palavrinhas, tá? Então veja só, o verbo matar, hatzá, é usado para duas coisas que normalmente nós não usaríamos como sendo a mesma coisa. É usado tanto para se referir ao homicídio doloso, isto é, intencional, premeditado, quanto ao homicídio culposo, que não teve intenção, meio acidental, vamos dizer assim.
O mandamento em sua esfera civil abrange até a negligência na preservação de vida alheia. Por que eu estou destacando isso? Porque eu quero que você saiba que quando o mandamento fala assim, não matarás, eu sempre aprendi desde novo que queria dizer não assassinarás. Porque é um verbo que está descrito de maneira intensa no Antigo Testamento. O que não é de todo errado, mas também não assassinarás não ajuda de todo. Porque para nós, assassinar é uma coisa que seria um assassinato intencional, não é? Alguma coisa assim. Você fala, fulano é um assassino. Normalmente na nossa cabeça vem a ideia de alguém que intencionalmente, de maneira premeditada, planejou tirar a vida de outro. Mas quando Deus fala do homicida, ou do verbo matar, que é usado aqui, ele está abrangendo uma gama de mortes que não estão relacionados à aplicação da justiça. Então, por exemplo, o mais óbvio é que homicídio intencional seja coberto por esse verbo. Mas tem mais do que isso. Além do homicídio intencional, qualquer atitude de negligência, mas negligência, vamos dizer assim, consciente. Por exemplo, quando em Deuteronômio 22 fala que se você construir um edifício e não colocar um parapeito na parte de cima e alguém cair de lá porque não tem a devida proteção, você é culpado daquele sangue. Então, eu falo de negligência consciente porque você sabe dos perigos, mas por razões quaisquer, talvez financeiras, alguma coisa assim, você não dá a devida proteção. Tem um outro exemplo interessante também em Êxodo, que fala daquele dono do animal que sabe que o animal é perigoso. Ele já foi alertado que o animal é perigoso, mas ele não dá a devida proteção e esse animal vai e tira a vida de alguém. Então, ele é culpado desse sangue. Ele pode não ter matado intencionalmente, mas a sua negligência foi consciente. Ele sabia dos perigos e ele negligenciou. Isso também é considerado homicídio, ou está dentro desse mandamento. Um outro, um pouquinho mais leve, seria uma espécie de descuido. Descuido que a gente presencia hoje quando uma enfermeira administra um medicamento errôneo e acaba trazendo a óbito um paciente. Ou quando um motorista atravessa um sinal vermelho e, claro que ele não planejou matar ninguém, mas pega uma pessoa e mata. Esse tipo de descuido também é tratado como sendo um homicídio, está dentro desse mandamento. E até coisas que parecem muito estranhas a você e a mim, estão dentro, como por exemplo, acidentes imprevisíveis. Em Deuteronômio 19 tem um exemplo da pessoa que sai com um amigo para tirar madeira, para cortar madeira, e ele sai com um machado. Se na hora de cortar a árvore, vamos dizer assim, a parte de cima do machado escapa e pega o amigo e uma ferida mortal é produzida, isso aí, ele morre, alguma coisa tem que acontecer. Aí você fala, pastor, mas foi um acidente. Então atenção, porque eu quero explicar por que que a Bíblia descreve desde o homicídio intencional até o acidente como sendo algo sério. A ideia é que Deus está preocupado com todo tipo de vida que é tirada de maneira injusta. E na esfera civil, todo tipo de vida tirada sem necessidade é importante de ser tratada. É claro que ele não era o homem que tirou a vida de alguém sem qualquer planejamento, foi um acidente, ele não era considerado um homicida igual o que pratica o outro. Mas ele precisava ir para a cidade de refúgio. Ele precisava ir para um lugar onde ele se protegesse de outro, que seria o vingador de sangue. Deixa eu explicar isso porque eu acho que a gente aprende bastante com essa ideia. O que acontecia no Antigo Testamento? Quando uma pessoa matava o outro intencionalmente, a lei permitia que a família do que foi morto vingasse o sangue daquela pessoa. Não tinha polícia no sentido que a gente está acostumado para, vamos colocar assim, aplicar a lei. Então a lei dava à família a oportunidade de ter um vingador de sangue. Só que esse vingador de sangue não podia agir do jeito que ele quisesse. Em alguns casos em que não estava claro se o homicídio era intencional ou não, isso era avaliado pela congregação, representada pelos juízes. E se eles deduzissem que o homicídio não for intencional, então o vingador de sangue não podia tirar a vida dele. No entanto, mesmo quem matou sem intenção, atenção agora, ele não estava livre para viver a vida comum.
ele precisava chegar e permanecer numa das cidades de refúgio. Eu quero que você entenda que isso representa a importância que Deus dá para a vida. Vida é tão importante que mesmo quando alguém perde a sua vida, por razões assim menos leves do que de um assassino, assim, por acidente ou por alguma negligência, isso era tão sério que quem estivesse envolvido nisso precisava buscar refúgio numa das cidades específicas de refúgio. Então agora, atenção para ver como é que funcionava. O homicida que matara sem intenção era obrigado a viver na cidade de refúgio para não ser morto. E só era libertado de seu cativeiro com a morte do sumo sacerdote. Então, a ideia é a seguinte: a cidade de refúgio, ela funcionava como sendo o lugar de abrigo, o lugar que protegia. E a pessoa tinha que permanecer lá, longe da sua família, enquanto o sumo sacerdote da época estivesse vivo. Quando ele morresse, a pessoa ficava desobrigada de estar debaixo daquela obrigatoriedade da lei, e ela podia voltar para a sua vida normal. Era assim que Deus lidava com morte. O assunto era tão sério que mesmo que fosse um acidente, a pessoa precisava ficar lá na cidade de refúgio. Você pergunta assim: pastor, por quê? Então vamos lá, vamos pensar um pouquinho sobre isso. Primeira razão, talvez o acidente, ou certamente a negligência, foi por descuido. E se for por descuido, a pessoa agora seria obrigada a cuidar da sua vida do jeito que ela não cuidou da vida do próximo. É didático isso. Estar na cidade de refúgio e só conseguir proteção lá era didático. Era ter cuidado pela vida de um jeito que ela não teve para com a do próximo. Segunda coisa que a gente aprende é que só era libertado com a morte do sumo sacerdote. O que isso nos lembra? Deus está preparando a ideia de que todo mundo envolvido com sangue, todo mundo que tem sua mão manchada de sangue, precisa buscar refúgio em outra coisa que não em si mesmo, ou na sua família. Ele precisa ir para um lugar de refúgio. Num certo sentido, Deus está preparando a mentalidade de Israel para entender que nós temos que correr para Cristo quando nossas mãos são repletas de sangue. E Ele é o sumo sacerdote cuja morte nos liberta da obrigatoriedade da lei. Então olha que interessante, Israel está aprendendo desde tempos antigos como é que funciona quando você e eu estamos envolvidos com morte. Nós precisamos de cidades de refúgio e de sumos sacerdotes morrendo para que nós sejamos libertos de qualquer culpa. Bem, isso é porque Deus valoriza muito a vida humana. Isso fica claro desde o início da história cristã, e da história bíblica e no decorrer do registro bíblico. Veja só, toda a criação testifica de que o Senhor é um Deus de vivos. Lá nos primeiros 2 capítulos, você vê Deus fazendo seres viventes, você vê Deus soprando sobre eles o fôlego da vida, você vê o homem sendo formado do pó, e depois que Deus sopra nas narinas o fôlego da vida, ele se torna alma vivente, e por último Deus coloca num jardim uma árvore da vida. Quer dizer, a criação inteira testifica de que Deus é um Deus de vida. Mas depois, assim que o pecado entra na história da humanidade, ele é resumido pelo conceito de morte. Deus fala assim para Adão: tu és pó e ao pó voltarás. Testifica a morte. Capítulo 4, primeiro pecado explícito após o de Adão e Eva, qual é que é? Morte, assassinato. Capítulo 5, uma genealogia que descreve as gerações, e após cada um deles, com exceção de Enoque, fala assim: e morreu. Viveu tantos anos e morreu. Depois no capítulo 6, antes do dilúvio, diz que Deus diminuiu a idade dos homens como punição por causa da maldade deles. E depois, quando veio o dilúvio, exterminou quase a totalidade da vida humana. É para você perceber que depois de pecado só tem morte, morte. Você percebe como é que a história bíblica, ela clama vida nos primeiros 2 capítulos, depois ela fala de morte no 3, no 4, no 5, no 6 e assim por diante. Então o que é a redenção em Jesus Cristo? É a restauração da vida. Tanto é que a gente ouve direto essa ideia de que em Cristo nós temos vida eterna.
Então, a Bíblia é um livro em prol da vida, e Deus deixa isso muito claro desde o início da história. Mas eu preciso dizer que vida eu estou falando. Eu estou falando prioritariamente de vida humana. A vida humana sempre foi tida por preciosa, porque o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus. Eu já ensinei isso aqui antes, mas eu vou repetir. No capítulo 1, quando Deus cria, Ele cria vários animais. Ele cria os animais, as aves dos céus, e diz assim, segundo a sua espécie. Ele cria os peixes do mar, segundo a sua espécie. Ele cria os animais selváticos, segundo a sua espécie. E aí Ele cria o ser humano, segundo a sua espécie. Teve gente que olhou assim, ó. Não, não é segundo a sua espécie. O texto fala de propósito, ele quebra um padrão, e ele fala assim: façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança. O Deus triuno chega a um acordo de que tem uma criatura que precisa expressar Deus melhor do que qualquer outra, e essa criatura vai ser o ser humano. Então, quando Deus faz o ser humano, Deus não cria um outro animal. É uma pena que a gente tenha sido tão maculado por má ciência que nós estamos acostumados a nos chamar de animais racionais. Né? A gente sabe que animal não é uma palavra muito boa. Quando a gente xinga o outro de animal, você está querendo dizer, ô, seu topeira, não é? Seu animal. Mas a gente fala animal racional cientificamente, como se nossa diferença para outros animais fosse simplesmente pensar. Mas a Bíblia não faz esse diferencial, apenas. Ela diz que você e eu estamos em outra categoria. É por isso que o ser humano pode comer das frutas e das verduras e das outras coisas, das plantas, ele pode se alimentar disso desde a criação, e depois do dilúvio Deus legitima o comer a carne dos animais. Por quê? Porque tudo mais que existe não é tratado no mesmo nível de importância quanto a vida humana. O derramamento de sangue humano é coisa séria. Tanto é que em Gênesis 9:6 fala que aquele que derramar o sangue humano terá o seu sangue derramado. Deus fala de trazer punição de morte para quem tira a vida humana. Por quê? Porque a vida humana, ela é imagem de Deus. A vida humana é importantíssima. Inclusive, ainda que o não matarás tenha implicações ecológicas, porque Deus cuida das plantas, Deus cuida dos animais, a Bíblia testifica isso no Antigo e no Novo Testamento. Ainda assim, nós temos que entender que todas as outras coisas estão a serviço do homem. Então nós crentes não temos que achar nada estranho se animais estão sendo usados para o bem-estar do ser humano. Quem acha estranho é quem iguala as espécies. Se você está achando muito estranho usarem os animais para o serviço do homem, então você está sendo influenciado por uma mentalidade diferente do que a Escritura registra. A Escritura sempre registrou plantas e animais para serviço do homem, para atender, sustentar, preservar a vida humana. É por isso que a gente não precisa ser contra, por exemplo, o uso de animais para experimentos. A Bíblia não dá qualquer razão disso ser condenável, embora alguns crentes já estejam bebendo desse tipo de filosofia. Porque diz assim, coitado animalzinho. Eu não estou aqui dizendo para você que nós não devemos ter cuidado para com a criação de Deus. Só estou dizendo que Deus legitima o uso correto da criação de Deus para preservar a vida humana. Deus legitima isso. Deus diz que isso é bom. Ele entende que isso é necessário, porque Deus valoriza a vida humana. E eu quero que você entenda isso, e não seja manchado por filosofias que igualam animais ou plantas a seres humanos. Agora, o que isso nos ensina? O que o mandamento não significa, portanto? Por que eu preciso fazer essa pergunta na negativa? Porque quando alguém ouve assim, não matarás, a pessoa pode dizer assim, pastor, eu estou confuso agora. Veja por que está confuso. Para aqueles que enxergam a Bíblia como um livro encharcado de sangue, parece ironia falar de não matar. Pastor, Deus falou para não matar, mas a Bíblia está cheia de morte, pastor. Fala sério, pastor. Não matar, mas a Bíblia parece um livro de sangue. Você espreme assim, sai sangue. E muita gente critica o cristianismo, principalmente no Antigo Testamento, porque parece ser um livro
bárbaro, repleto de derramamento de sangue. Eu estava lendo um autor que trouxe um insight muito interessante. Ele falou assim, ó, se você pensa que o Deus do Antigo Testamento é mau e o do Novo Testamento é bom, você está totalmente enganado. No Novo Testamento há mais mortes previstas, escatologicamente falando, do que em toda a história da humanidade. É verdade, se você ler o livro do Apocalipse, tem morte prevista o tempo todo. Portanto, o mesmo Deus do Antigo é o Deus do Novo, que não condena todo tipo de morte. É bom que você saiba disso. O mandamento não proíbe todo tipo de morte. Há casos nos quais a Escritura permite morte. Inclusive, eu peguei um trechinho da pergunta 136 do Catecismo Maior de Westminster, que é um documento que a Igreja Presbiteriana entende como sendo expressão fiel da verdade na palavra, porque ele cita 3 casos, é muito claro, e eu quero falar desses 3 casos, ainda que de maneira breve. 3 casos, 3 situações em que a Bíblia legitima o tirar a vida de outro. Então presta atenção, porque isso aqui mexe com ética em áreas diferentes. A primeira coisa que o Catecismo Maior fala é que tem momentos em que a justiça pública tira a vida. E aí a Escritura está falando daquilo que nós chamamos de pena capital, ou pena de morte. Eu sei que para a maioria de nós, pena de morte parece um assunto tão difícil porque você fala assim, pastor, como é que você luta contra a morte, trazendo mais morte? Mas eu poderia inverter essa lógica e dizer assim, é exatamente porque Deus valoriza a vida, que Ele faz questão de tirar a vida de outro, que fez algo tão absurdo e tão chocante ao tirar aquele que foi feito à imagem e semelhança de Deus. O ponto que eu quero destacar é o seguinte, não só no Antigo Testamento, na lei de Moisés, inclusive no Novo Testamento a gente vê Deus mostrando que é possível você ter pena capital como sendo aplicação da justiça. Romanos 13 fala do poder da espada que o Estado carrega. Agora, presta atenção, eu disse é possível. Você diz assim, pastor, mas tem tantos casos em que pode dar errado. Eu sei disso. Mas tem tantas situações que são difíceis de aplicar isso. Eu concordo com você. A aplicação do princípio não é tão simples. No entanto, isso não elimina o fato do princípio expressar uma coisa nobre. Deus valoriza tanto a vida humana que Ele não leva isso de maneira leve. Ele nos ensina a penalizar da maneira mais severa aquele que tira a vida humana. Então, eu só estou querendo mostrar para você que quando o Catecismo Maior diz que isso é um conceito legítimo, é porque ele está enxergando que vida humana é importante e que penalizar alguém com morte não seria quebrar o 6º mandamento. Segundo caso em que a Bíblia legitima, é no caso de guerras. O catecismo fala de guerra legítima. Olha que interessante. Deus sabia que haveria morte na conquista de Israel da terra de Canaã. Então no capítulo 20 de Deuteronômio, o capítulo inteiro é dando regras sobre como é que Israel deveria guerrear. Fala lá primeiro de que ele tinha que tentar um acordo de paz. Se esse acordo de paz não fosse aceito, ele então guerrearia, mas ele não poderia tirar a vida de crianças, de mulheres e assim por diante. E ele tinha que fazê-lo de tal forma, com princípios de justiça. Então Deuteronômio 20 é um capítulo no qual Deus dá as devidas coordenadas para aquilo que na história da igreja foi chamado de a teoria da guerra justa. Autores cristãos no decorrer da história falaram da teoria da guerra justa. Isto é, levantaram princípios como o seguinte: guerra pode ser justa quando uma autoridade constituída a declara. Guerra não é declarada por qualquer pessoa, mas por uma autoridade constituída. Guerra pode ser justa, por exemplo, quando ele tem propósitos defensivos e não ofensivos. Ele tem como propósito proteger-se de um determinado ataque. Ou quando todas as possibilidades prévias terão sido tomadas e não resolvidas, ou quando a guerra pode até salvar mais vidas do que tirar vidas. Essas teorias, e essa teoria é discutida por autores diferentes na história, não é fácil de ser aplicada de novo por causa do nosso pecado. Por causa do nosso pecado, a gente viu casos como na Segunda Guerra Mundial, por exemplo, que os aliados que estavam lutando contra o Terceiro Reich de Hitler, eles tiveram certos momentos em que eles não fizeram a diferenciação entre os combatentes e os não combatentes.
Parte da estratégia, muitas vezes, na luta dos aliados para com o poderio alemão, era destruir o poder industrial dos alemães. Então eles bombardeavam fábricas, não são soldados, e matavam com isso vilas, e isso aconteceu em Dresden, em Hamburgo, cidades que foram alvo de bombardeio, não por causa de combate, mas para destruir o poderio industrial do inimigo. Então isso mostra como é muito difícil seres humanos pecadores aplicarem esses princípios de maneira limpa. No entanto, a Bíblia não diz que o princípio está errado, e ela não diz que nós temos que ser pacíficos e nunca pegarmos em armas. Ela inclusive usa linguagem de arma até para falar na nossa luta contra principados e potestades. Se arma fosse um conceito tão negativo, seria estranho Deus usar como analogia. Então, a Bíblia abre espaço para isso, embora eu reconheça a dificuldade de aplicar uma teoria de guerra justa. E o último ponto, a Bíblia também não condena a defesa necessária. Essa é a linguagem do catecismo maior, aquilo que a gente chama de defesa pessoal. Em Êxodo 22 tem um caso muito interessante. Êxodo 22 fala assim, que se um ladrão entrar na sua casa de noite e você tirar a vida dele, você é desobrigado de qualquer punição. Mas se ele invade durante o dia, então você não está livre para derramar sangue. Por que Deus está colocando aqui orientações? Muito interessante isso. Deus está valorizando tanto a vida, inclusive de quem é intruso, que ele diz assim, quando a situação for clara, não haja com vingança. Quando a situação for clara e for possível a vida não ser tirada, não haja com vingança. Por quê? Porque você precisa preservar a vida do outro, ainda que ele esteja em delito. Mas isso está sendo ensinado por conta do princípio de defesa pessoal ser legítimo, mas não a ponto de tirar a vida do outro quando não é necessário fazê-lo. Então eu só estou tentando mostrar para vocês que a Bíblia ela dá coordenadas sobre o que é legítimo e o que não é legítimo. E ainda que nós sejamos pecadores e tenhamos dificuldade de aplicar algumas dessas coisas, isso não tira a legitimidade de aplicar justiça, de guerrear quando necessário e defender a sua própria vida. Bem, tendo dito isso, eu queria caminhar para um outro lado. Por quê? Porque o mandamento não fala só de elementos civis. Porque quando a gente fala de contextos, de regras civis, certamente nós estamos entrando em áreas como negligência, como eu falei, assassinato, descuido e assim por diante. Mas eu queria que você entendesse que o mandamento sempre é mais amplo do que só esse tipo de aplicação. Eu falei isso na primeira mensagem que eu preguei dessa série, quando eu falei que a lei de Deus ela é sintética, mas ela abrange muito mais coisa. Ela tem princípios positivos por detrás de uma negativa, como não matarás. Não matarás é negativo, mas a gente não cumpre o mandamento quando não tira a vida de alguém. A gente, na verdade, descumpre o mandamento quando não empreende todos os esforços para preservar a vida do outro. É disso que eu quero falar agora, para você entender como o mandamento é abrangente. Olha só, não empregar os meios necessários para preservar a vida alheia, na Bíblia é considerado homicídio. A esfera moral, ainda que nem sempre de ordem civil. Então, não é homicídio em relação às leis do nosso país, mas a Bíblia chama de homicídio. Ela fala que quem não ama o seu irmão é assassino, que quem não socorre o necessitado é homicida. Então ela trata aqui de maneiras diferentes de como nós pecamos por não preservar a vida do outro. E aqui que eu acho belo os mandamentos, né? Eu acho bela a maneira como os mandamentos resumem a lei de Deus. Por quê? Porque ela não permite, o mandamento não permite que nós nos achemos justos. Porque tudo bem, talvez você diga, como muita gente aí fora, olha, eu não sou uma pessoa perfeita, mas eu nunca matei. Mas a Bíblia vai, como espelho, mostrar o interior do seu coração, dizendo assim, já matou sim, e mais de uma vez. Você é reincidente. Ela vai evidenciar o seu pecado e o meu pecado no que tange a esfera moral, ainda que a gente não tenha cometido homicídio na esfera civil. Então veja só, a Bíblia fala de homicídio da alma, e aqui eu quero lembrar do texto que a gente leu, de Jesus, quando ele nos ensina a cortarmos o que não promove a vida.
Ele fala assim, lendo de novo o texto que está impresso aqui na ordem de culto, Mateus 5, ele fala: vocês ouviram que foi dito aos seus antepassados, não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Mas eu lhes digo que qualquer que se irar contra o seu irmão estará sujeito a julgamento. Também qualquer que disser a seu irmão racá será levado ao tribunal. E qualquer que disser louco corre o risco de ir para o fogo do inferno. O que ele está querendo dizer é que toda palavra que provém de um coração irado, toda atitude de ira e toda palavra que denigre o outro, é desonrar quem foi feito à imagem e semelhança de Deus. É tirar a dignidade da vida do outro. E isso é assassinato da alma. Ira e consequente abuso verbal. Por exemplo, lá em Tiago 3, Tiago fala assim, que é um absurdo nós usarmos a mesma língua para louvar a Deus e para amaldiçoar o próximo que foi feito à semelhança de Deus. Como é que você pode abençoar, isso é, bendizer a Deus e amaldiçoar quem representa Deus? Quem foi feito à imagem e semelhança de Deus? É uma contradição. Por que Tiago está dizendo isso? Porque ele está querendo dizer que nós somos homicidas de língua. Nós estragamos a reputação e a vida de pessoas com palavras malditas. E aqui que eu quero que você compreenda a seriedade de pecados relacionados à língua. A Bíblia não diz mentirinha. A Bíblia não diz fofoquinha. A Bíblia fala muito seriamente de pecados ligados à língua. Ela relaciona a coisas que nós julgamos muito sérias, tipo homicídio. Ela fala isso. A nossa língua mal usada é instrumento de homicídio. Eu e você somos culpados de homicídio quando nós promovemos a morte da alma do próximo. Isto é, nós denegrimos o próximo com as nossas palavras. Mas a Bíblia também dá margem para nós entendermos que às vezes nós cometemos homicídio do corpo. O Catecismo Maior usa essa frase que eu tirei aqui: uso imoderado de comida, bebida, trabalho e recreios. Olha que interessante. Eu me surpreendi quando estava estudando isso aqui. Porque nós também não entendemos tão seriamente assim quem come muito. Ou quem exagera um pouquinho na bebida. Se for bebida alcoólica, talvez a gente até se incomode. Mas se for outro tipo de bebida, a gente não se incomoda tanto. Mas o uso imoderado daquilo que se come, o uso imoderado, por exemplo, de trabalho, o uso imoderado de lazer, tudo isso é descuido para consigo mesmo. E descuido para consigo mesmo é lidar muito mal, muito erroneamente com a vida que não é sua, é de Deus. É por isso que suicídio, por exemplo, é condenado por Deus. Porque a vida não é sua, ela é de outro. O doador da vida é outro, a vida é sempre dele. Por isso que Jó falou assim, que Deus dá a vida e Deus tira a vida. Bendito seja o nome do Senhor. Ele exaltou porque ele sabia que quem fez isso é quem tem direito de fazê-lo. E ele não podia fazer isso com a vida dele. É por isso que ele não aceita a sugestão da esposa. Tira a tua vida, amaldiçoe a Deus e morre. Não. Ele não pode fazer isso, a vida não é dele. E o descuido para com o nosso corpo também é quebra desse mandamento. Quantas vezes nós somos falhos no cuidado do corpo? De maneiras distintas. Podia falar aqui de exercício, de medicamento, de uso imoderado dessas coisas. Nós falhamos no cuidado do corpo. Isso é descuido para com a vida que Deus nos emprestou. Outra coisa, o texto que a gente leu, não suprir a necessidade do próximo. Não suprir a necessidade do próximo é falta de amor para com ele. O texto que a gente leu, está impresso aqui, fala que quem ama de palavra, não ama de verdade. Quem ama só de palavra e de boca, não ama de verdade. Alguns de nós somos ótimos de fazer declarações de amor. Olha, queria que você soubesse que eu amo você, viu? Mas nossas atitudes não combinam com as nossas palavras. E elas ficam vazias. Vazias. Porque nós não socorremos quem precisa na hora que precisa. Nós mostramos que nós não empreendemos os esforços para preservar a vida nossa e do próximo.
Então eu quero que você compreenda que o Novo Testamento, ele está pegando a mesma lei do Antigo, mas mostrando como ela abrange tanta coisa e afeta eu e você, inclusive, e não só os ditos homicidas por aí. Bem, quem é meu próximo? E por que eu faço essa pergunta? Porque não matarás diz respeito a preservar a vida do próximo, diz respeito a amar o próximo. Então quem é o próximo? Olha que interessante. O mandamento que fala de amar o próximo como a si mesmo, ele aparece em Levítico 19:18. Mas lá, se você olhar, fala de irmão, está falando de um compatriota, alguém que era de Israel. Então Deus estava ensinando como é que Israel deveria viver em paz. Quando entrasse na terra, Israel deveria aprender a cooperar um com o outro, antes do que se degladiarem. Então você tem que amar o próximo e zelar pelo bem-estar do próximo como você zela pelo seu próprio bem-estar. É por isso que a lei de Moisés tinha várias regras que mostravam cuidado do outro, como por exemplo, perdoar dívidas de terras. Você depois de um certo tempo devolvia as terras à pessoa que perdeu. Por quê? Porque você tem que zelar pelo bem-estar do outro como você zela pelo seu próprio bem-estar. Só que o Novo Testamento vai fazer uma coisa extraordinária. Ele vai ampliar o sentido de próximo, porque agora não está restrito mais ao povo de Israel. O sentido de próximo agora, no Novo Testamento, é ampliado para envolver todo estrangeiro. Paulo aos Efésios fala assim que vocês, está falando para os Efésios, vocês eram alienados de Deus, estrangeiros, mas agora fostes aproximados de Cristo Jesus. É por isso que Jesus gostava de pegar parábolas e colocar samaritanos como heróis. Porque ele queria mostrar que o próximo não é só o judeu, o compatriota judeu. Ele estava ensinando que nosso próximo pode não ter muito em comum conosco. Estou dizendo isso por quê? Porque nós convivemos com pessoas que têm mais coisas em comum conosco. Com quem a gente convive? Com família e com amigos. São aqueles que têm alguma coisa em comum conosco. Ou ligações de sangue, ou ligações de afinidades. E a gente está acostumado a entender esse como o próximo. Jesus vai mostrar na parábola do bom samaritano que o próximo não é só esse com quem a gente tem ligação. Próximo é todo aquele que Deus coloca no nosso caminho. É por isso que na parábola diz que o sacerdote passa de largo, mesmo vendo o homem que está na beira do caminho. O levita faz o mesmo, mas o samaritano para, socorre e gasta com aquele que ele precisa socorrer. Jesus está ensinando que esse é o próximo. E que é esse tipo de cuidado que nós temos que fazer. Então, veja só, por que eu estou falando disso? Eu não quero dar um discurso aqui utópico e irreal, do tipo assim, você precisa amar todas as pessoas desse mundo. Porque das 7 bilhões, seja lá quantas tiverem ao redor do mundo, tem muitas que você não consegue atingir, a grande maioria. Então é por isso que não é amarás o teu distante como a ti mesmo. É amarás o teu próximo. Deus quer que você expresse amor para com aquele que está perto de você. Não necessariamente aquele com quem você tem ligação. Mas você deve sim promover a vida do próximo. E aqui vem então como é que nós falhamos e como é que nós precisamos da pessoa de Jesus Cristo. Por quê? Quem é aquele que deu a vida por inimigos? Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Ele é o verdadeiro samaritano, entendeu? Ele é aquele que não passa de largo e socorre o homem surrado, mesmo sendo um inimigo dele. Jesus Cristo, portanto, é aquele que abre as portas para que todo aquele que é estranho a nós seja transformado em próximo, porque foi isso que ele fez. É por isso que eu quero que você entenda como é que Jesus Cristo nos livrou da morte e as implicações disso. Olha só, desde o livramento dos bebês israelitas no Egito até a morte e ressurreição de Cristo, Deus sempre se mostrou um Deus de vivos, livrando-nos da pena e do medo da morte. 1 Coríntios 15 fala que nós ressurgiremos no final. Inclusive ensina uma coisa muito legal, que um dia, se tiver tempo, nós vamos estudar sobre escatologia. Mas deixa eu já dar uma dica. O texto fala que nem todos morreremos, transformados seremos todos. Por que o texto diz isso? Porque para o crente morte não é mais salário do pecado. Então se Jesus Cristo voltar, a gente não precisa morrer. Por isso que nem todos morreremos, mas transformados seremos todos. Isto é, Deus está dizendo que agora a morte não é mais pena. É por isso que a Bíblia fala que para o crente morrer é lucro.
Porque agora não é mais angústia, não é mais pena, não é entrada num lugar de tristeza, de amargura, de dor, de sofrimento, não é. Inclusive ele tira de nós, lá em Hebreus 2, fala que Deus pela sua morte matou aquele que tinha o poder da morte, a saber, o diabo. Então a morte de Cristo, ela é libertadora. Eu acho isso fantástico, porque quando é que você e eu imaginaríamos que Deus venceria a morte com a morte? Mas a Bíblia conta essa história. Ela conta a história de como eu e você não temos como vencer a morte. Presta atenção, olha a implicação. O problema da morte não pode ser solucionado por quem está em morte. As campanhas por aí, feitas contra a violência, contra qualquer outra coisa que tire a vida de alguém, elas são campanhas que acham que a solução da morte está nos homens. Mas homens são homens de morte. Eles não têm como solucionar o problema da morte. É por isso que a lei de Deus sempre nos conduz a Cristo. A lei nos serviu de aio, conduzindo-nos a Cristo. Só é possível vencer a morte por quem venceu a morte. Então é nesse sentido que nós temos que enxergar no decorrer da história e na nossa sociedade hoje uma impossibilidade de vencer a morte e a nossa necessidade de Jesus Cristo. Agora, como é que Jesus Cristo nos ensina a lutar contra a morte? Olha só. Depois que ele morreu vencendo a morte, ele nos ensina a lutar contra, ou a experimentar a vitória dele, morrendo para nós mesmos. Então eu quero falar sobre morrer para não matar. E eu só posso usar o apóstolo Paulo aqui, porque ele é o melhor exemplo que eu consigo pensar. O apóstolo Paulo, quando ele era Saulo, ele era um homem de sangue. Lembra que ele estava lá junto aos pés de Estevão, quando Estevão foi apedrejado. Ele foi para Damasco para poder aprisionar pessoas e muitas vezes levá-los à morte. Mas ele foi alguém que precisou aprender a morrer para si. Ele fala, já não sou eu quem vive. Eu morri para mim, a fim de não mais responder aos inimigos com vingança. Em 2 Timóteo, a última carta que Paulo escreveu, que nós temos na Bíblia Sagrada, ele foi desprezado por muita gente. Ele fala assim, ó, Demas amou mais o presente século, Alexandre o latoeiro causou-me muitos males, mas ao invés de dizer assim, pega eles, Timóteo, não, ele fala assim, eu me entreguei ao Senhor Deus, aquele que me protege, aquele que há de julgar as pessoas. Ele entende que a vida dele não é mais de tirar a vida. Tirar a vida é coisa de Deus. Ele não pode reagir com vingança. É por isso que nós também somos proibidos de buscar a vingança como indivíduos. Mas devemos vencer o mal com o bem. Romanos 12 é um texto fantástico. Eu quero terminar, quero pedir para você abrir lá. Romanos 12. Olha só o que o apóstolo Paulo fala sobre a maneira como nós reagimos àqueles que nos fazem mal. Verso 17 em diante diz assim, não retribuam a ninguém mal por mal. Procurem fazer o que é correto aos olhos de todos. Façam todo o possível para viver em paz com todos. Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira. Pois está escrito, minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Ao contrário, se o teu inimigo tiver fome, dê-lhe de comer. Se tiver sede, dê-lhe de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Paulo está falando assim, olha, não responda na mesma moeda. Faça o contrário, quando você for maltratado, trate bem. E você fazendo isso vai colocar brasas vivas sobre a cabeça do outro. O que isso significa? Você vai deixar a consciência dele incomodada, porque você não responde na mesma moeda. Você retribui mal com o bem. Inclusive o texto de Mateus 5 muitas vezes é mal compreendido. Mateus 5 é aquele texto que se alguém der um tapa na sua cara, você oferece a outra. Se alguém pedir para você andar 1 milha, você anda 2. E a gente acha que aquilo significa crentes que não sabem se defender. O texto não condena a autodefesa. Ele diz que nossa vida é uma vida de perda, a fim de ganhar o próximo. O que a gente perde naquele texto? Virar a face significa perder a dignidade. O texto fala disso. Perder a capa, fala assim, se ele vier por uma coisa, você dá a outra. Significa perder segurança. Andar 1 milha significava carregar algo para soldados romanos. Se ele pede 1 milha, anda 2. É perder a liberdade. E por último fala de perder as finanças. A gente está disposto a perder essas coisas, por quê? Porque o nosso intento é ganhar o próximo. E isso é a lei do amor.
Portanto, eu quero que você entenda como o Novo Testamento ensina que é possível viver uma vida lutando contra a morte. Mas só tem um jeito disso acontecer, se nós morrermos para nós mesmos. O único jeito de lutar em prol da vida é matando. Quero terminar. 2 conclusões. Primeiro, para a sociedade. A sociedade atual, né? Ela fala muito de como ela é avançada, evoluída. Eu quero mostrar um aspecto no qual ela não é. A santidade da vida contrasta não só com povos primitivos que realizavam sacrifícios humanos. A Bíblia, a gente tem exemplos assim, a gente sabe na história que muitos povos antigos, primitivos, eles cometiam barbaridades. E aí a sociedade do século XXI, ela se considera muito especial, muito soberba, porque ela não faz mais essas atrocidades do passado, essas coisas bárbaras dos povos primitivos. Mas veja só, a era tecnológica promoveu mais mortes por guerras do que todos os séculos anteriores juntos. O século XX e o século XXI tem começado a experimentar isso. Se nós juntarmos a morte dos últimos 100 anos, dá mais do que toda a história junta. Essa é a era evoluída. Além disso, mais facilidade à morte de infantes, o aborto, e ao suicídio assistido, eutanásia. E essas são coisas nas quais eu não vou entrar, porque o presbítero Anderson vai nos conduzir numa aula refletindo sobre as implicações desse mandamento nessa esfera social. Mas eu quero mostrar para vocês que esse mandamento tem tudo a ver com essa sociedade que acha que cumpre, porque ela não é tão retrógrada como as sociedades anteriores. É coisa nenhuma. É avançada coisa nenhuma. Ela matou mais em 100 anos do que durante todos os séculos anteriores. Ela é uma sociedade repleta de morte. E não é um problema só dos outros, aqueles violentos nos bairros perigosos. É um problema do ser humano. Tanto é que esses problemas sociais que eu estou falando aí acontecem até em comunidades bem elitizadas. Para mostrar que não é evolução. E para nós? O que nós podemos concluir para encerrar? Devemos lutar contra o aborto, contra a violência doméstica, contra a violência social. Não há nenhum problema em nós lutarmos por causas assim. Isso é justo, mas isso tem que vir como fruto de outra luta presente em nossa vida. A gente luta por essas coisas não porque nós somos pessoas justas, mas porque nós somos pessoas que têm que morrer. Então isso tem que ser fruto de outra luta, contra a nossa ira e contra o nosso egoísmo. Eu acho isso interessante porque se nós um dia levantarmos essa bandeira na sociedade, a gente não pode dizer que nós somos pessoas corretas. Não, é porque eu estou lutando contra a morte porque eu estou lutando aqui dentro. Eu estou lutando contra a morte porque eu sei como o coração humano é egoísta. Eu sei como o coração humano é pendente para a ira. Que as nossas lutas na sociedade sejam em prol da nossa morte. Em outras palavras, se alguém tem que morrer para que homicídios cessem, que seja você. Lutamos por toda a vida humana por amor a Deus e amor ao próximo. É morrendo a morte de Cristo que alcançamos a vida. Eu rogo a Deus que ensine a gente a entender não só a abrangência do mandamento, mas a nossa necessidade de Jesus Cristo para nós vencermos a morte. Feche os seus olhos, nós vamos orar e encerrar este culto. Senhor Deus, há tanto o que aprender, e nós te louvamos pela riqueza da tua palavra. Mas nós pedimos que aquilo que foi dito aqui seja processado, não só hoje, mas no decorrer da semana. Que nós entendamos a nossa sociedade como tão carente de bons princípios. Ela se julga tão evoluída, mas ela não conhece a tua lei. E não enxerga o seu pecado nessa área. O problema é que nossa igreja também, Senhor, nem sempre nós lutamos ferozmente contra o nosso egoísmo, contra a nossa ira. E é por isso que nós também somos homicidas. Então, a começar em nós, quebra corações e ensina a lutarmos contra frieza com amor. Ensina-nos a lutar contra ódio com o perdão. Faz o teu povo um povo que luta em prol da vida, morrendo para Cristo. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Que a graça do Senhor e Salvador Jesus e o amor de Deus o Pai e a comunhão do Santo Espírito estejam com vocês, povo da vida, hoje e sempre. Amém.